Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Josué, capítulo de número 1, versos de número 6. O texto sagrado diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Refletiremos nesse dia a respeito do tema força e coragem para conquistar a promessa. Nós podemos observar, diante da exposição desse texto sagrado, que Moisés já havia falecido, Moisés já não estava mais presente em meio ao povo, e diante dessa situação, o novo líder, agora Josué, teria um desafio gigantesco pela frente: conduzir todo aquele enorme povo até a terra prometida por Deus a esse povo israelita. Acontece que, diante dessa liderança, diante desse novo desafio, ele precisou ser encorajado. Ele precisou ser equipado com as armas necessárias para aquele desafio gigantesco que ele tinha pela frente. E muitas vezes nós, quando temos um enorme desafio pela frente, nós vamos buscar em Deus as ferramentas necessárias e muitas vezes Deus já está nos fornecendo. E é quando, diante dessas situações, nós precisamos escutar uma injeção de ânimo do nosso Deus para que possamos compreender que Ele já está nos dando as ferramentas necessárias. Isso aconteceu com o próprio apóstolo Paulo e nós podemos observar esse relato na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, verso 9, quando a palavra de Deus então nos faz entender o seguinte: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ao falar para o Senhor Deus a respeito do espinho na carne que ele enfrentava, o que ele vai escutar de Deus não é o consolo, ele não vai receber a cura para esse espinho na carne, mas ele vai escutar o estímulo de Deus, que a graça de Deus o bastava. Muitas vezes na vida não tem sido diferente comigo e contigo. Muitas vezes a gente quer que Deus esteja agindo em nosso lugar, quando de repente Ele nos dá essa injeção de ânimo, vai nos dizer que a graça dele é o suficiente para nós. E é diante de uma realidade como essa que nós somos inspirados a reconhecer que é nos momentos de fraqueza que nós vamos ter a capacidade, que seremos aperfeiçoados para enfrentar os inúmeros desafios que nós teremos ao longo da nossa caminhada. E isso acaba acontecendo com Paulo, pois no mesmo capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, verso 10, nós vamos observar agora um Paulo inspirado, a ponto de expressar o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então agora você já olha um Paulo inspirado, animado, reconhecendo que é quando ele é fraco, é que é forte, ou seja, em outras palavras, é nos momentos em que mais nós somos provados, mais passamos por dificuldades, por desafios, é que nós podemos perceber que recebemos de Deus uma força que vem do alto, inexplicável. Nós podemos também, a partir da reflexão desse texto, perceber algo. Todo homem de Deus, toda mulher inspirada por Deus, tem que, sobretudo, não se desviar da sua meta, do foco, do caminho que Deus está estabelecendo. Mas tem que manter-se firme, tem que manter-se focado. E para que esse foco não esteja sendo tirado de você, a ferramenta necessária para manter esse foco é a meditação na palavra de Deus, que é a inspiração, que é a fonte para você manter-se firme,
para você manter-se focado no desafio que você tem, independente de qual seja esse desafio. Esses foram os conselhos que Deus deu a Josué. No capítulo 1 de Josué, versos 7 e 8, nós podemos observar esse conselho do próprio Deus. Então, somente ser forte e muito corajoso, para que tenhas o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, para prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido por onde quer que andares. Então, você percebe que a forma dele manter-se focado era na meditação da palavra de Deus. Então, não é em vão que nós podemos perceber que o salmista, ao receber de Deus essa fonte de inspiração, ele vai relatar também, ele vai primeiro ser orientado por Deus para que não andasse de acordo com alguns costumes, algumas distrações, mas que ele tivesse o prazer na lei de Deus. Então nós podemos observar no Salmo 1, verso 1 e 2, essa expressão. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Mas por fim, eu e você precisamos entender que, sobretudo, existe uma ordem de Deus para que eu e você possamos prosseguir rumo a uma conquista que tanto desejamos e que tanto almejamos. E diante disso, o Josué ele recebe de Deus essa reafirmação de que era Deus que estava ordenando, era Deus que estava inspirando. E é quando nós podemos observar isso no verso 9 do capítulo 1 de Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Às vezes a gente está precisando escutar isso também na nossa atualidade. Entender que é Deus que está nos mandando. E trazendo isso para uma forma muito contemporânea, nós podemos concluir essa mensagem escutando a mesma ordem agora dada por Jesus Cristo. Essa ordem continua válida para mim e para você. Quando Jesus, no capítulo 28 de Mateus, versículos de número 19 e 20, falou àqueles discípulos e continua falando a mim e a você. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que eu e você, diante de toda essa exposição, possamos entender que tudo que nós precisamos é força e coragem para conquistar a promessa. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.